E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, estamos começando aqui mais uma live da nossa série Revoluções, né? Que está chegando ao final, mas hoje nós temos novidade. Daqui a pouco nós vamos contar para vocês acerca das novidades. Tá só esperando a Sabrina entrar aqui, tá? Pra gente começar a nossa gloriosa live, belezinha? Então vamos falar sobre o desdobramento da Revolução Russa, especialmente focando aí governo Lenin e governo Stalin. Tranquilo? Lembrando que a live vai ficar salva aqui na página, então caso pinte alguma dúvida, caso tenha alguma questão, é só mandar aí pra gente. Beleza? A gente entrando aí. A Júlia, eu acho. Esperando a Sabrina chegar pra gente começar. Enquanto isso, vocês podem mandar no comentário aí, chamando os amigos de vocês, que a Revolução Russa é um tema importante pra caramba, tá, gente? Cai muito em vestibular, né? É um tema que tem muitos desdobramentos e tal, então é um tema bastante importante, beleza? Então, esperando a Sabrina chegar pra gente começar, tá? Enquanto a Sabrina não chega, a gente vai fazendo aqui um breve prefácio, né? Vamos dar uma introduzida. Galera, na outra live, a gente falou um pouquinho, né, sobre a ideia, né, do que seria a Rússia, dos pilares da Rússia, né, lá com Ivan IV, que é o primeiro czar, né, chamado de Ivan o Terrível, que estabelece as bases do poderio russo. Lembrando que nessa época não era a Rússia ainda, né? Era o Principado de Moscou, que vai se expandindo, expandindo, expandindo. Boa parte ali do território ficava na Europa, então ele vai formando a ideia ali da autocracia, né? A ideia dessa herança de poder romana e da Igreja Ortodoxa. São os três pilares que vão formar esse ideário russo, né? Posteriormente, essa Rússia ela vai se expandindo mais, expandindo em direção à Europa, Polônia, Romênia, Hungria, né? Que a gente conhece como Europa Oriental, se expandindo em direção à Sibéria, tá? E se expandindo em direção à Rússia, ela vai mais ou menos atingindo aí o tamanho que ela possui hoje, tá? Aí a Sabrina chegou. Já vamos começar aqui. Nossa querida Sabrina, a Dani entrou aí também. Só chamar a Sabrina aqui para participar. Sabrina. Então, a Rússia, ela vai ter esse papel cada vez mais importante, tá? Ela se expandindo nesses três eixos, Sibéria, sul da Olá, Europa. E aí, Sabrina, tudo bem? Tava tudo fazendo uma jóia? introduçãozinha aqui, só pra galera não ficar perdida quem for chegando aí. Beleza? Pode continuar aí. Show. Então vamos só fechar aqui para dar espaço para Sabrina brilhar aqui. Então, a Rússia vai ganhando esse papel cada vez mais importante militarmente. O auge disso aí vai ser lá no século XIX, né, como vamos ter a Rússia como uma das beneficiárias aí das guerras napoleônicas, a Rússia participando ativamente do Congresso de Viena, a Rússia ali adquirindo a Crimeia na Guerra da Crimeia, né, e a Rússia se expandindo cada vez mais, ora mediante a aliança ao czar, ora mediante conquistas militares, ora mediante acordos, e a Rússia vai adquirindo mais ou menos os territórios que ela vai ter o tamanho mais ou menos ali da União Soviética, e isso vai gerando algumas contradições, né? Até porque a Rússia tinha uma ideia de russificar os territórios, ou seja, envia população russa, costumes russos, língua russa. Isso vai criar algumas contradições, ao mesmo tempo que a Rússia vai começar a se industrializar sobre ali, o czar, o Alexandre III, tá? Então isso vai gerar justamente o surgimento ali dos primeiros proletários e tal, e o resto da história vocês já devem imaginar, né? A Rússia entrando em crise, aqui o Eugênio entrando também, a Rússia entrando numa crise cada vez maior pela sua estrutura arcaica e o mundo que já não era mais o mesmo. É tentado se criar abolir a servidão, criar uma constituição, né, que se chama de constituição não, parlamento, né, a Duma. A derrota para os japoneses vai pesar muito e a Primeira Guerra Mundial é basicamente o ponto de inflexão para a gente começar nesse processo revolucionário. Certo, Sabrina? Só uma introdução Certo. muito rápida aqui para não perder muito tempo. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo suave, tudo tranquilo. Estamos Só, aí, né? galerinha. Oi? Fala. Ah, porque a luz estava meio escura.
Ah, tá. Eu mudei, tentei dar uma mudada na iluminação, que achei que estava escuro. Ó, da semana passada para essa, eu fiz uma nova aquisição aqui. Eu posso dar uma indicada para vocês aqui, ó. A Guerra Civil Russa. Tá vendo? Tá a Guerra Civil Russa? Aqui, ó. Livrinho também que eu indicaria para vocês, tá? Do Jean-Jacques Marie. Belezinha? Então, aqui, ó. Quem gostar especialmente desse conflito da Guerra Civil, que a gente falou na aula passada, a gente vai dar uma pincelada muito rápida aqui hoje. Então, mais uma dica de leitura, somado ao que você colocou lá no Lei Gosta Indico, né, Sabrina? É, Da série da Unesp, que eu acho muito legal aquela sériezinha, tá? Que ela fala de temas assim meio esquecidões da história e tal. Eu acho legal. Então, curtam lá a página, a publicação da Sabrina, que ela coloca lá. Série da Unesp, as revoluções russas e o socialismo soviético. E já tínhamos falado na aula passada sobre aquela coleção de história contemporânea, especialmente a parte 2. Beleza, Sabrina? eu tô aqui, ó, só no. Tô O que, no tentando Kindle? me adaptar ao Kindle, né? Porque a questão do custo-benefício é melhor Uhum. Ah, sim, é bem mais e barato. Bem mais bem mais barato. barato, né? Mas realmente, para a gente que tem esse costume de livro físico mesmo, não é fácil acostumar, não. Eu ainda estou no processo. Mas é melhor do que ler pelo celular ou ler pelo computador. Não, isso Realmente aí, é pelo celular e computador é anti-reflexo. impossível. Eu que Impossível. tenho astigmatismo, eu não consigo por causa do reflexo do celular e do computador. E aqui eu tô conseguindo, assim, tô me dando bem. Uhum. Então é uma É, dica aí, né? Principalmente para quem pretende ou já está fazendo o curso de história, que é um curso que a gente precisa de muita leitura. Então, o Kindle ele veio eternamente. para ajudar. É verdade. Leitura eternamente, né? Porque a gente se forma e tal e continua a ler basicamente Ah, até hoje, né? para Pois é. sempre. Lembrando que história ela é tão, né, é um curso assim tão grande, né? A história da humanidade tem tantos lados aí, então a gente continua estudando para sempre. Não é um curso para você começar, que você vai deixar de estudar um dia, né? Sempre que você acha que você sabe sobre um assunto, você pode ir atrás que tem coisa que você ainda não sabe, que tem uma outra visão. Então, Pode ser. é bem importante deixar isso claro aí. Pode ser. E quem E acha que sabe tudo fica para trás, né? ninguém sabe tudo, né? É, na última live aí, né, nós falamos sobre a questão aí do czarismo, de como que era a Rússia, né? Só para lembrar que o Caio já deu aí uma pincelada, né, uma introduzida no Uhum. tema. E a gente falou até a questão aí, né, da Rússia ainda muito ali semi-feudal, lutando para poder se libertar disso, se industrializando é, aos poucos, né? Mas criando ali um operariado forte e que foi possível, né, através desse operariado forte, e chegarmos até as revoluções russas, né? Então, assim, nós paramos na questão, nós chegamos a comentar a questão da Revolução Menchevique aí, né? Durante lá a Uhum. Primeira Guerra Mundial, a questão da Isso. dificuldade que a Rússia teve durante a Primeira Guerra Mundial, né? Ela já Uhum. vinha assim, ali dentro do seu território, ela conseguia, a gente até comentou isso, né? Ela era meio que imbatível, mas até pelo tamanho, pela extensão territorial, quando a Rússia ela ia disputar com outros países, ela acabava sofrendo aí, sofreu várias perdas durante a Primeira Guerra Mundial, né? E isso Uhum. foi uma das coisas que fez com que explodisse aí o que a gente chama de Revolução de Fevereiro, né? Que é quando o exército ali, russo ele se nega a marchar contra uma manifestação popular em Petrogrado, Sim. né? Então, assim, Isso. a gente já tinha tido, né, esse processo de revolução, ele é muito extenso, ele começa lá atrás, em 1903 ou em 1860, né? Existem várias pegadas, mas esse processo dessa revolução não acontece de uma hora para outra, né? Uhum. O czar ele vai perdendo, ele vai sendo obrigado aí, ele vai perdendo o seu poder, a sua capacidade de gerenciar ali a Rússia, ele se vê enfraquecido, né? E depois dessa Revolução de Fevereiro, ele se vê obrigado a abrir mão ali do governo, a abrir mão
do seu czarismo, do seu império, né? E aí a gente até chegou a comentar que nesse momento os mencheviques, apoiados ali pela burguesia, eles vão tentar instalar, eles vão instalar, tentar não, né? Vão tentar fazer com que dê certo. Mas eles vão instalar ali a República Russa, né? A República da Duma, Uhum. e uma república de caráter liberal, mas governada ainda por um nobre, né? E que não vai dar não vai dar certo, né? É uma república que o czar ele abre mão do trono, ele abdica, vai haver a instalação da República aí de Duma. A Rússia, nesse contexto, continua aí na Primeira Guerra Mundial, continua sofrendo as perdas na Primeira Guerra Mundial, e esse fracasso da Rússia na Primeira Guerra Mundial é que faz com que essa República da Duma ela fracassasse, né? Ela não consegue aí atingir o seu grande objetivo. E isso vai levar à entrada de agora um socialista ao poder da Rússia, né, o Kerensky. Também não vai dar certo, gente, desculpa a minha pronúncia, mas eu não falo russo. Então a gente vai tentando aí, né? Isso não vai dar certo, né? Os bolcheviques, eles acabam pressionando esse governo, eles acabam conseguindo ali entrar e governar a Rússia, né? Então a gente vai Uhum. ter aí a volta de uns nomes que a gente já viu lá atrás, como Trotsky, né, o Lenin, que vão ser importantes nesse período. A gente também falou da questão dos sovietes, né, desses grupos que vão se formando ali na Rússia através de grupos formados por operários, camponeses, né, todos aqueles que estavam contra o regime que eles estavam vivendo, né. É, Uhum. a questão da Rússia, ela já eu consegui enxergar que nesse momento desse governo, a Rússia ela está sofrendo ali uma questão interna muito grande, assim, de uma até contradição, ao mesmo tempo que a industrialização ela já está aí para todo mundo. A Rússia ela é ainda muito baseada na agricultura, e essa agricultura ela não é tão valorizada quanto a industrialização, mas ela também não consegue manter a sua industrialização como ela gostaria, né? Então isso vai Uhum. gerar esse conflito aí por essa forma de governo, buscando resolver essa situação. Uma guerra, como a gente já fala sempre, né? Por mais que você esteja aí do lado dos que vão vencer a guerra, ela gera custo, ela gera perda de vidas, ela gera vários prejuízos. O lucro da guerra, ele só vem pós-guerra, né? Se vier, né? Ele vem depois dos acordos aí. E é mais ou menos o que não vai acontecer com a Rússia, né? Que ela começa a Uhum. sofrer uma situação interna, uma guerra civil interna muito forte, e isso, junto com as perdas, junto lá atrás com a guerra que ela já tinha perdido para o Japão, faz com que a Rússia seja obrigada a sair da Primeira Guerra Mundial, né? De E vez, ela né? não vai sair da Primeira Guerra Mundial simplesmente dando tchauzinho, tchau, gente, estou saindo da guerra, né? Vou abrir espaço aí para os Estados Unidos. Não é bem assim, né? Ela vai ter que fazer uma série de negociações para isso, né? E negociações que vão levar a Rússia a perder território, a perder o processo que ela começa de industrialização, a perder aí, a ter que abrir mão, né, de algumas colônias, como a Ucrânia. Então, ela acaba sendo obrigada a abrir mão de vários territórios. Então, assim, Ela perde um terço da população e as áreas mais industrializadas, que eram as áreas mais próximas da Europa, né? Que hoje a gente chama de Europa Oriental e tal. Então, é o tratado lá de Brest-Litovsk, né? A Rússia é bastante penalizada. E o engraçado é que muita gente, na época, assim, analisando, achava que esse seria o momento da vitória da Alemanha, né? E não foi muito, né? Mas a Primeira poderia. Guerra Mundial a gente fala em outro dia. É. É. Então, assim, muitos dizem, né, que quando a Rússia ela sai da guerra ali, quando ela faz essa negociação e ela sai da guerra, aí sim que as outras potências da época, que as potências capitalistas, que elas resolvem
voltando, né? Que elas resolvem se empenhar mais na questão da Primeira Guerra, porque já vê que a Alemanha está crescendo, vê um crescimento Uhum. muito grande da Alemanha, né? Tanto na Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. A gente vai Sim, ter aí, nesses dois contextos, a Alemanha se fortalecendo. sim, E nesse contexto de sair, né, da Primeira Guerra, aí a gente tem a guerra civil ali dentro da Rússia, né? O Lenin, sim, ele acaba voltando aí do seu exílio, ele volta para poder liderar essa guerra, né, para poder liderar os russos, e também já sim. falei a frase dele aí, né, ele volta para poder incitar ali os sovietes, e ele volta com um lema muito forte, que é pão, paz e terra, e todo poder aos sovietes, né? Então, os Sim. bolcheviques, eles tomam o poder, né? Eles vão começar ali a tomar o poder, a se infiltrar, a tomar as lideranças através dos conselhos populares e a estimular ali o que a gente chama de reforma agrária, né? Então, eles Uhum. começam a estimular isso dentro da Rússia aí, nesse contexto de guerra civil. E aí, Uhum. Caio, mais alguma coisa a acrescentar nisso? Não, então, nesse momento é importante a gente falar que começa a ganhar protagonismo um cara chamado Stalin, né, que era o chefe da inspetoria e operariado dos camponeses, tá? Que é um cara que vai ter aproximação ali com a massa mesmo, então ele começa a ganhar uma importância muito grande, né? E que a gente vai ter ali o Lenin como essa grande liderança política, o Trotsky, que é o criador do Exército Vermelho, né? E a gente vai ter, como eu te falei na live passada, né, a guerra da aquarela, né, que cada exército tinha uma cor, né? O exército branco era o exército pró-império, que era basicamente todo mundo, né, que não era bolchevique, que era liberal, Um exército branco ali, czarista, conservador, queria é, monarquia, né? exatamente. Tinha todo mundo ali, né? Os cadetes, mencheviques, czaristas, conservadores, liberais, potências estrangeiras ajudaram, né? Os japoneses, ingleses enviaram exércitos. Do outro lado, o Exército Vermelho, que era ali o grosso, né, dos sovietes e tal, né? Chamado comunismo de guerra, ainda tinha o Exército Negro dos anarquistas, né? Engraçado que o movimento anarquista era bastante forte na Rússia, inclusive eles chegaram a matar o czar Alexandre III, né? O grande ideólogo do anarquismo é russo, inclusive, né? Então, o anarquismo então eles vão chegar a ter um exército, sim, relativamente importante, e o exército verde, que é o exército camponês, que era uma galera que meio que não queria saber de nada, só queria que não enchessem o saco deles, né? Então a gente vai ter essa guerra meio colorida aí, mas no final a gente vai ter o exército vermelho saindo vencedor, especialmente ali quando, né, a fortaleza de Kronstadt, essa 21, se rebela, que era o último bastião ali do exército branco. E a partir disso, o Exército Branco não tem mais força para continuar na guerra, até porque boa parte dos recursos vinha das potências ocidentais, né, e do Japão, que já tinham se desgastado com a Primeira Guerra Mundial, né? Foi quase que uma guerra ininterrupta, né? De 14 a 22. Então, acaba que os exércitos vermelhos conseguem, o Exército Vermelho consegue tomar o poder, vence o conflito. Ainda tem ali alguma rebelião no que hoje é a Ucrânia e Bielorrússia, mas isso aí vai ser apaziguado até 1924, né? Que é quando ela é formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou vulgarmente conhecida como União Soviética. Né? Mas durante esse período a gente já tem algumas reformas, né, do governo Lenin. Então, rapaziada, é importante vocês se ligarem nesses termos aí que eu estou falando, tá? Comunismo de guerra, comunismo de mercado, tá? Que isso aí são termos que são cobrados em prova. Comunismo de Eu guerra é até basicamente. coloquei aqui Oi, fala. no meu rascunhozinho, né, a questão do comunismo de guerra, para a gente poder entender aí, que é uma questão de um comunismo próprio para um período, seria ali um regime baseado em uma economia de troca, sem um comércio privado, e esse comunismo de guerra, ele era comandado ali por Trotsky. Então, era Sim, uma coisa também temporária, né? Assim como a gente vai ver lá as medidas do Lenin, o NEP, né? Que é uma coisa temporária, esse comunismo de guerra ele vai ser para resolver aquela situação até que se chegue, né, ao, ao fim ao do início conflito, né? aí da revolução, até que eles consigam
direcionar até que eles consigam governar de fato a Rússia, né? Isso aí. Né? Então a gente tem esse comunismo de guerra, né, que ele termina, entre aspas, quando a guerra é finalizada, em 1922, né, mesmo por ter como eu falei, esses conflitos aí na Bielorrússia, na Ucrânia. Na live passada, nós mencionamos aqui um pouquinho por que Ucrânia e Bielorrússia são regiões ali mais tensas, mas isso aí vocês veem lá na outra live, que a gente já falou sobre isso. E nesse momento, concomitantemente à guerra, na verdade, né, porque a partir de 1921 os exércitos vermelhos basicamente já tinham dominado tudo, né, só alguns focos de resistência. O Lenin ele assume o poder de fato e ele começa a ampliar as reformas com a criação da Gosplan, né, que seria uma comissão estatal de planejamento econômico que vai ser responsável ali, primeiramente, pela NEP, a nova política econômica, lembrando que essa sigla é em russo, tá? Então, por isso que é NEP, não NPE, né? E depois ela vai ser responsável ali pelos planos quinquenais, né? Então, a gente tem o início das reformas econômicas russas, posteriormente soviéticas, né? Com essa criação do chamado comunismo de mercado, que é, para quem tem alguma dúvida do que seria mais ou menos o que a China é hoje, né? China, Vietnã, é mais ou menos isso aí. É uma economia internamente planificada, né? Mas com algumas aberturas ao capital, tá? Então, o Lenin, por exemplo, ele vai permitir que algumas atividades fossem liberalizadas, a criação de algumas empresas pequenas e médias, algumas questões de trocas comerciais com a população camponesa. Então, a liberdade de salário, né? Obviamente dentro de um limite, né? Liberalização de trocas econômicas em algumas situações nas cidades também, tá? Então, ali é uma tentativa basicamente de criar uma base, né, econômica para poder fazer a transição seguindo a teoria de Marx, né, de Para chegar feudalismo, ao capitalismo, exatamente, socialismo, né? socialismo, e puramente chegando ao comunismo, que seria a abolição do próprio estágio, lembrando que isso nunca aconteceu em nenhum país que se propôs a se tornar socialista, né? Nunca se chegou nesse nível. Então, fala, Sabrina. Alguma coisa? A questão da NEP, né, ela foi muito importante, tanto que Sim. o Lênin ele consegue ele, além de toda a sua questão da sua liderança como radical, quando ele propõe essas medidas políticas econômicas aí, a Rússia ela consegue dar um respiro daquele momento de crise que ela estava vivendo, né? Quando ele propõe ali que algumas indústrias se instalem, que algumas empresas privadas comecem a ser criadas ali dentro, que o comércio em pequena escala também, com que ele volte, né? Isso tudo dá um Uhum. alívio, um respiro para a economia russa que vinha aí sofrendo perdas, né? Durante Uhum. aí muitos anos. Inclusive, ele permite também alguns empréstimos externos, né? Então, isso Uhum. dá aquele fôlego para a Rússia e isso vai reafirmar ainda mais o governo do Lenin, né? Até porque investir na Rússia era interessante, né? Porque é um país gigante, né? Com muito recurso mineral. Então, nessa época, ainda não se via a Rússia como uma ameaça que, né, não muito depois já vai se tornar. Então, nessa época, ainda havia uma Rússia ali meio que um local interessante para investir e tal, né? Mas logo depois essa ideia ela vai mudar um pouquinho, né? Mas a gente tem todas essas reformas aí com a nova política econômica, inclusive é alcançado um crescimento econômico bastante interessante, né? Tanto que logo depois, a gente está falando de década de 20, na década de véspera da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já era a terceira maior economia do mundo, tipo um salto muito rápido, né? Só atrás do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, é um crescimento que, só para dar um exemplo, né? Petrogrado e Moscou, elas perdem 50% dos habitantes, que eram as duas maiores cidades da Rússia. Lembrando que, quando a gente fala de população da Rússia, é basicamente concentrada nessa região da Europa e o resto tudo é um vazio demográfico gigante, porque é Sibéria, é um frio absurdo, né? Então, as duas maiores cidades russas perdem 50% da população. E isso aí se traduz em, né, mão de obra, enfim, economia gira menos e tal, né? Então, um crescimento bastante rápido, baseado nessa ideia da nova política econômica, que ao mesmo tempo que permite,
né, algumas atividades liberais, capitalistas. Outras áreas elas são consideradas áreas estratégicas que estão na mão do governo, como, por exemplo, a indústria de base, na siderurgia, que até esse momento a Rússia era basicamente o país que tinha indústria têxtil, que era uma indústria considerada já nesse momento atrasada, ou indústria menor, inclusive, tá? O comércio exterior, então o comércio com outros países era realizado mediante o governo, não existia a liberdade de um produtor, por exemplo, realizar comércio com um outro país, era através É do uma governo. liberdade vigiada, né, Caio? Assim, a gente abre a É, economia, a gente aceita algumas coisas que fazem parte do capitalismo, mas o governo ele está aqui, ele está vigiando, uhum. né, É. essa economia. É aberta, mas não é assim. Ela é aberta, mas ela não é liberal, digamos assim, né? Sim, É basicamente o que a China é hoje. Em algumas áreas você tem capital rolando, mas o governo está sempre de olho ali, era mais ou menos esse sistema que vai funcionar. Inclusive, né, o próprio Mao, ele vai se inspirar muito no Lenin, né? O Mao não batia muito com a cara do Stalin, não. Os dois não se gostavam muito, não. Mas com o Lenin ele se via, tinha uma inspiração forte no Lenin e tal. Então, alguns dizem que esse modelo chinês foi baseado no Lenin, né? Então, a gente vai ter essa liberação, sendo que algumas áreas ficavam na mão do governo, como, né, indústria de base, comércio exterior e o sistema bancário, justamente, né, compactando aquela teoria marxista clássica, a ideia ali do capital e tal. Então, era importante controlar isso, né? Isso vai proporcionar um desenvolvimento muito grande, né, na Rússia. Depois ela vai se tornar já a União Soviética, né, com a fundação ali do PSUS, né, que é o Partido Comunista da União Soviética, com Lenin, com o líder, que seria, entre aspas, do presidente, né, e o estabelecimento do Soviete Supremo, que aquilo que a Sabrina falou dos sovietes, era um soviete para controlar o soviete, né, e aí a gente tem as primeiras repúblicas, né, soviéticas, que vão ser a Rússia, a Transcaucásia, a Ucrânia, o Uzbequistão, o Turcomenistão e Tadiquistão. Tá? Vocês estão vendo que está faltando alguns países, porque depois a União Soviética vai ter um expansionismo territorial, e aí outras repúblicas vão ser acrescentadas. Mas inicialmente era isso aí. E ao mesmo tempo que a gente tem a formação desse governo, a gente tem ali já o Lenin ele dando alguns sinais de que a saúde dele não estava muito legal, né? Porque ele era um cara que ele trabalhava o Lenin ali, cozinha. ele organiza a questão da URSS e, tipo, 2 anos É, depois, ele já muito saturado por toda essa revolução, por todo esse estresse, né? Ele acaba que ele e morre. fora o histórico também, né, Sabrina? Porque ele viveu fora, participou da Revolução, participou da Sim, guerra e tal. Então ele era um cara de um histórico de estresse absurdo, né? E foi um cara que se doou muito pela causa, né? e aí ele, em 1924, né, não É, aguenta a pressão pois é, e ele aí sofre três acaba derrames, né? dando. Aí acaba que ele morre. E até hoje o corpo dele tá lá tá embalsamado na Rússia. Isso é uma questão até hoje na Rússia, né? Porque apesar da Rússia não ser um país hoje de esquerda, né? Porque o Putin ele deu uma guinada absurda à direita, então o Putin, alguns até o consideram de uma extrema direita, sendo que o Putin fazia parte do governo soviético, mas enfim. Mas ainda assim a figura do Lenin é uma figura importante para o imaginário social russo, né? Ao mesmo tempo que alguns grupos ali, isso é um problema bastante grande que os países do leste europeu enfrentam, que são esses grupos neonazistas que estão crescendo muito, né, nesses países, como a gente viu lá na Revolução Laranja, lá na Ucrânia, na própria Belarus, na própria Rússia, né? Sempre que tem vários brasileiros que já sofreram racismo com isso e tal, isso é uma questão bem problemática lá. Mas, ao mesmo tempo, que a imagem do Lenin é uma imagem muito importante. Então, até hoje, isso gera um custo. Eu estava lendo sobre isso, se eu não me engano, acho que são 100 milhões de dólares, 100 milhões, $100 mil por ano para a manutenção do corpo dele, Se eu não me embalsamado e engano, tal. o filme Adeus Lenin dá um pouco esse Uhum. sentimento dessa Sim. importância da imagem, né, da figura do Lenin ali. Que ao mesmo tempo que alguns veem ali como, né, obviamente, símbolo do socialismo, mas a figura dele vai ter uma importância muito grande no imaginário social, né? Então, é meio que eu faria uma associação meio que com Pedro II, que importante para o Brasil, mas tem gente que leva para o lado de uma volta da monarquia, um pensamento mais
imbecil, né? Mas ainda assim, a imagem de Pedro II foi importante para consolidar o país, né? Então, fazer um paralelo importante com essa figura do Lenin, né? Que é importante para a população, mas tem uma galera que pega a ideia e distorce um pouquinho. Então, vai ter essa situação e a gente vai ter essas duas figuras disputando o poder, que é o Trotsky e o Stalin, que geralmente fica na discussão ali da revolução permanente ou da revolução em um só país, né? O Trotsky imaginando essa revolução se espalhar pelo mundo todo e o Stalin imaginando essa revolução num país só, sendo que isso é muito mais no campo teórico do que no campo prático, né? Na verdade, era uma disputa de poder entre duas vertentes. O Trotsky, que era daquela elite intelectual, né, soviética, que a gente falou lá atrás, que era uma divisão que havia entre dois grupos, né, um grupo mais do chão de fábrica, um grupo mais intelectual. O Trotsky era dessa vertente mais intelectual, foi um grande líder ali da Guerra Civil, então ele tinha um apelo forte entre os militares, especialmente, ele tinha uma liderança, uma importância. Por outro lado, o Stalin, que era um burocrata, mas ele tinha uma proximidade muito grande ali dessas relações com o chão de fábrica, né? Ele era o cara do comissariado do povo, perdão, do comissariado do Secretário-geral do proletariado Partido Comunista, camponês. né? Pois é. Então ele tinha ele não era popular, mas ele tinha proximidade ali com as relações mais internas ali, né? Então, essas duas disputas acaba que a vertente stalinista, né, por uma grande rede de troca de favores, consegue vencer, mesmo o Trotsky sendo mais popular, né? Um herói de guerra, inclusive. E a gente tem o início que a gente vai chamar de stalinismo, né? Em 1924, sendo que o Trotsky ele é convidado a se retirar da Rússia, ele vai até o México, ele é abrigado no México, ali o Convidado México tem uma russo, né? tradição. Pois é. Pois é. O México tem uma tradição histórica de receber basicamente todo mundo, né? Se você é traficante, se não é, comunista, capitalista, o México recebe todo mundo que vai para lá. Então, historicamente, uma galera vai para o México. Então, ele vai para lá e tem uma das histórias mais aleatórias que eu já conheço, que é o romance de Trotsky com Frida Kahlo. É um troço muito aleatório, mas aconteceu de fato, né? Não sei E se você chegou a ver o filme, né? Tem até tinha no Netflix, da Frida, contando um pouco, e nesse filme ele conta um pouco essa relação dela com o Uhum. Trotsky, né? E como que ela se Sim. apaixona pela ideia dele, né? Então, Sim, assim, a Frida ela era uma socialista, né? sim, como que eles trocam essa questão dessa ideia e assim, né? Lógico que o filme tem uma romantização muito grande, né? Mas assim, a impressão que passa mesmo, igual você fala, eu lembrei de você falando da questão do rolê aleatório, né? Rolê aleatório, Uhum. porque o cara sai da Rússia e vai ter um caso com a mulher lá no México, né? É. Mas em termos de troca ali de ideias, né? Intelectual, em termos das discussões que eles tinham, e Ah, eles já sim, se é. comunicavam por cartas anteriormente. Então, assim, Sim. tem um histórico ali e tem esse medo até mesmo da Frida ficar muito próxima a Trotsky, ela acabar também sendo assassinada, né? Então, Sim. quem não viu o filme aí, vale a pena ver. Estava disponível no Netflix até pouco tempo, eu não sei se ainda está, porque eles ficam mudando, né? Muda o catálogo direto, é verdade. Mas e o interessante dessa história é que, nesse momento, o socialismo no México ele tinha uma, assim, uma galera que defendia mesmo e tal. Aquele movimento muralista mexicano, o socialismo no México ele era forte, né? Até porque a gente está falando aí de um período logo após a Revolução que, por exemplo, no México, né, o Estado vai ser muito forte, não vai ter tanta essa ideia de liberalismo econômico, não vai ter o Estado vai ser muito forte, que é o governo ali do Cárdenas e tal, né? E o partido que vai mandar no México era o partido nesse momento, o partido da esquerda, né? Vai ser o futuro PRI que virou o PMDB do México, mas na época não era, né? Então é interessante como é que essas ideias, né, elas vão ter abrangências em mais lugares, mas ainda considero uma história aleatória. Mas como é que era a comunicação deles? Em russo e espanhol? Sei lá, bizarro. Mas enfim, Olha, aconteceu, o né? cara que fala russo, ele deve conseguir falar espanhol facilmente, porque russo não é uma língua fácil, O cara que fala russo, ele deve falar todas as línguas do mundo, porque russo é uma língua né? bizarra, né? Nem o alfabeto é igual o nosso, né? As letras são diferentes, enfim. É uma Aí, loucura.
É É, só velho, um é bizarro. parêntese aí, ô Caio, que eu coloquei Fala aqui aí. para poder frisar, né? Nesse contexto aí, a gente vai ter na Rússia a questão da economia e do poder político bem separados, assim. A Sim, economia, ela vai ter essa tendência de ser um pouco, não ser liberal, mas ela de ser um pouco mais aberta e o poder político cada vez mais fechado. Inclusive, com a questão do Partido Comunista substituindo ali a luta da classe operária, dominando ali a classe operária e governando esses sim. operários, né? Então a gente vai ter, Isso. se por um lado a economia ela se torna é, a gente nem pode liberal, mas um pouco mais flexível, vamos dizer, você acha que Sim. seria a palavra, né? A política ela não é flexível, né? Nesse contexto aí de morte do Lenin e início aí do governo de Stalin. E essa é uma característica também que lá no final da União Soviética que vai retomar. A gente vai ver novamente uma Sim. abertura de capital voltando para a Rússia, para a União Soviética, e a política não acompanhando esse movimento econômico, né? Então, esse Sim. fenômeno aí, muitos países tentam, né? Se a gente for pensar assim nessa questão, até hoje existem Uhum. vários países que são assim, É né? verdade. É verdade. Liberar Isso é uma uma coisa que eu nunca economia tinha mais parado para pensar. flexível e uma política Sim. de governar a população mais fechada, né? De governar o capital também mais fechado. Uhum. É engraçado que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Foi interessante sua reflexão. Que a Rússia, a União Soviética, né, na verdade, ela nasce com uma tentativa de abertura econômica ao mesmo tempo, controle do governo, e ela termina dessa mesma maneira. Interessante essa sua análise. E é isso Só mesmo, que né? essa Ela é tipo abertura, um giro 360, né? Ela volta ao ponto só que ela parou, né? numa Interessante. forma diferente agora, porque nesse momento a questão da pressão política, a questão da ditadura, a questão do Estado fortalecido, do controle Uhum. estatal, nessa parte política, né, nesse ir e vir da população, nos meios de comunicação, isso inicialmente, isso não vai gerar um estranhamento de primeiro momento, porque a questão econômica, nesse primeiro momento, ela Uhum. prevalece. A Rússia ela começa uma ascensão econômica muito grande, né? Até Até porque a Rússia também ela tem um histórico de autocracia, né? sim, Então, a galera não era é comum, esquisito. né? Ter alguém controlando tudo era relativamente normal, então meio que não muda muita coisa, né? Mas depois, meios de comunicação e tal, aí a coisa vai mudando um pouco, né? A coisa também vai piorando. A partir do momento que eu vou instaurar uma ditadura, que eu consigo, essa ditadura ela não tende a ficar mais branda, ela tende a ir piorando, né? E é Sim, mais ou sim. menos o que vai acontecer aí. E por outro lado, né, o Stalin, o governo dele, tem as questões positivas, né? A gente vai ver Sim. aí os investimentos muito grandes na questão da indústria, de uma indústria Sim. nacional direcionada aí, e a gente tem, Uhum. até citei aqui, listei para não esquecer de falar, a gente tem que mesmo numa ditadura, como que os países aí têm pensamento diferente do Brasil, né? Mesmo diante da ditadura, a educação ela não foi deixada para segundo plano, pelo contrário, Sim. a educação ela sofreu vários investimentos, é lógico, direcionados ali para o pensamento governamental, mas a educação ela era vista como algo Sim. prioritário, a qualificação da mão de obra, porque a partir do momento que eu tenho uma mão de obra ali qualificada, eu não vou precisar comprar de fora, né? Eu vou Sim, conseguir sim. produzir tudo que eu. Até porque era uma ideia de criar um cidadão novo, né? Então, era uma, tipo, não era simplesmente modernizar o país ou reformar, era tipo criar uma coisa nova, né? Então era necessário, de fato, criar mentes intelectuais, né? Áreas de ensino, enfim. E por isso que às vezes a galera até estranha, né? Pô, a Rússia consegue fazer vacina. Cara, eles conseguem. Ah, por que que Cuba consegue fazer vacina? Por que que a China consegue?
Cara, porque esse investimento não foi ontem, começou tipo lá atrás. Lá, tipo, a gente está falando aqui do governo Stalin. Então, em 1924, cara, né? É A Rússia, o a China, Eduardo está 1950, cortando aqui, né? A é questão de 49, educação 49. Vamos. técnica. Havia É, pois também é. esse investimento, mas não era só, por incrível que pareça, em educação técnica, né? Havia Sim, sim. investimento nas artes, havia investimento em teatro, né? A questão Uhum. do balé, que não é de 1924, mas que continuou sendo Sim. incentivada. As Então, assim, companhias de balé, né? sim, o O Stalin, esporte, que é muito forte também. ele conseguiu ter uma ditadura opressora que mata, né? Que vai contra ali os seus opositores, que Sim. burocratiza o Estado, que controla os meios de comunicação, né? Nada disso Sim. aí é positivo, né? Se a gente for pensar. Sim. Ele vai criar a questão da personalização da figura dele, né? Ele vai É, utilizar do disso, culto ao né? poder, do culto à personalidade, né? Então vamos só limitar aqui rapidinho, Sabrina, para a gente depois começar a meter bronca no Stalin aí. Então, galera, agora a gente está falando aqui do governo Stalin, tá? Que é o que vai de 1954 até 1953, beleza? Então a Sabrina estava falando aí sobre as posições econômico, né? Dele especialmente, e também política. A gente vai dividir nesses dois eixos aqui para não, né? Até porque senão a gente ficaria 3 horas falando aqui do nosso glorioso, ou não tão glorioso assim, Stalin, né? O nosso georgiano, meu malvado favorito, né? Mentira, não é meu malvado favorito, não. Mas. Então, vai lá, Sabrina, mete bronca aí. Né? Então, posso ir para essa questão da figura dele, que eu comecei aí? Vamos só falar de. Vamos falar da economia, aí depois no final a gente discute a parte da personalidade, Tá. Então, na beleza? questão da economia, né, a gente falou, o Stalin ele vai substituir a NEP, ele vai vir com Uhum. uma economia baseada no que ele chama aí de planos quinquenais, né? Então, Mais uma inspiração para a China depois, né? ele vem priorizando aí a indústria pesada, priorizando a questão das terras coletivas, né? Isso. Num processo que, ao mesmo tempo que traz, como a gente já disse, ele vai trazer esses benefícios aí nessa questão dessa criação dessas terras coletivas, Sabrina, mas você isso ficou vai muda. levar a morte. Fiquei muda? Tô muda? Tá Tá me muda. ouvindo? Vou sair e voltar. Sai e entra. Isso. Galera, a Sabrina saiu, ela vai entrar, mas ela estava falando aí da questão agora do governo Stalin, né? A gente está falando da questão econômica, da planificação econômica e dos planos quinquenais, né? O primeiro plano quinquenal aí vai de 1928 a 1932 e o segundo de 32 a 38. Eram planos baseados ali em 5 anos, daí o nome planos quinquenais, na qual eram estabelecidas metas, né? Para onde a economia ela iria, né? Então, vai ter um forte investimento em indústria pesada, né, na mineração, cirurgia, maquinário, em qual, inclusive, quando se falava, né, tem uma piadinha, né, o que que é uma... Peraí, vamos lá, Sabrina voltou. Guardando a Sabrina. Voltei, tá dando para ouvir agora? Agora tá show. Vai lá, mete bronca. Planos E. quinquenais. Oi? Planos. Planos quinquenais, estava falando, isso. Então, aí ele vem com essa questão dessa, já falei, né, da industrialização Uhum. pesada, nacionalista, né? E já vem Aí tem até aí, uma piadinha, né? Que era na época o que que tem 2 toneladas, faz um barulho insuportável e polui absurdamente. Uma cafeteira soviética. Que tem uma piadinha dizendo que as máquinas russas eram absurdamente gigantes, né? Poluíam pra cacete e tal, enquanto as máquinas americanas eram mais clean, mais bonitinhas e tal. Que é, na verdade, uma piada russofóbica, né? Porque não era mais ou menos assim, apesar de ter seu fundo de verdade, né? mas ele consegue ali, né, concretizar a industrialização russa sem abrir mão da questão agrícola, apesar que a Sim. agricultura começa a sofrer várias perdas nesse momento aí, né?
Sim. Ele cria essa questão aí dessa coletiva de camponeses, mas ao mesmo tempo a Rússia começa a produzir cada vez menos, né? Inclusive chegando aí a um Uhum. momento de quase fome da população, então vai rolar isso, né? Uhum. É, e um governo que vai tentar controlar ali a questão econômica em todas as suas vertentes, né? Então, ele tenta controlar Uhum. toda a economia. Então, Uhum. mais ou menos isso. Caio, fala mais sobre Uhum. esses planos aí dessa. Bom, então, a gente tem, eu estava falando aqui enquanto você saiu e voltou, a gente tem ali os planos quinquenais, né, 28, 32, 32 e 78. O primeiro, o foco maior era a indústria pesada, até porque a gente está falando de uma Rússia que era nada industrializada, e a Rússia, como a gente falou, né, em 39 já era o terceiro país mais desenvolvido do mundo, com tecnologia própria, maquinário próprio. Importante lembrar que o Stalin depois vai fazer uma aliança com o Hitler, né? Então ele vai importar um pouco de tecnologia alemã. Então isso é interessante a gente analisar, né? Esse aspecto, como às vezes a ideologia é deixada um pouco de lado para o pragmatismo. O segundo plano quinquenal já é mais focado na questão dos bens de consumo, inclusive são restritos, é restrita a importação de bens de consumo, né? A população ela consumiria os produtos produzidos na própria União Soviética, né? A agricultura é cada vez mais mecanizada, aquilo que você falou, que gera fome, né? A gente tem a questão dos kolkhozes, que eram as cooperativas camponesas, e dos sovkhozes, que eram as cooperativas produtivas. Então, ele consegue meio que estatizar, né? Controlar, digamos, em todas as áreas da produção. Isso é um processo que vai se construindo aos poucos, porque a gente tem que lembrar que o Lenin ele abriu o capital e o Stalin ele vai restringindo aos pouquinhos até finalizar toda essa questão. Ele erradica o analfabetismo na Rússia, tá? Que a Rússia, dos países europeus, era o que tinha os piores índices, ele consegue erradicar já na década de 30. E a Rússia, a União Soviética agora, né, ela vai ter um desenvolvimento econômico e produtivo, né, absurdo. Só alguns números que eu peguei aqui, Sabrina. É, a produção de aço, por exemplo, na União Soviética, ela vai saltar de 4 para 12 bilhões de toneladas por ano em 1928, né? O carvão, a Rússia vai sair de 50 para 180 toneladas por ano e 65% da produção será coletivizada. Então, ela vai alcançar índices econômicos gigantescos e muito baseado nisso, né, ele consegue, digamos, reconstruir esse país que foi tão destruído tanto pela guerra mundial quanto pela guerra civil. Ao mesmo tempo, né, tem um episódio que aí sempre a galera usa para falar, que é o famoso Holodomor, né, que é aquela fome coletiva na Ucrânia. Muitos acusam o Stalin de genocídio e tal. Eu não sou um stalinista, então não estou aqui para defender o Stalin, mas a gente tem que portar as coisas como elas são, né? Bom, a Rússia era um país autocrático basicamente desde que ela é formada, né? Então essa questão de falar que o Stalin foi um ditador, ele, na verdade ele foi um continuista. Ele não mudou o que, né? Ele continuou o que sempre foi assim, né? E digamos que a Rússia nunca teve uma democracia de verdade, né? Até hoje. É, então, como todo ditador, né, como todo, né, e outro fato que é bastante importante é que a Rússia ela passou por uma guerra civil. Então, tinha uma posição política forte. E então é para você dominar um território absurdamente grande, lembrando que a União Soviética era maior do que a Rússia, e a Rússia é um sexto das terras do mundo. Então, um troço gigante. É muito difícil você não dominar um país desse tamanho se não centralizar muito o controle em você. É praticamente impossível. Não que eu esteja defendendo, mas que talvez para a Rússia ser democrática ela teria que ser fisicamente menor, né? Acho que talvez seria uma saída, mas isso é virtualmente inimaginável hoje em dia. Então ele vai concentrar cada vez mais o poder na mão dele e ele vai tentar esmagar a oposição, como basicamente todo líder fez, todo líder autocrático, autoritário, enfim, fez em qualquer lugar do mundo, até às vezes líderes até democráticos mesmo vão fazer isso. Então, e a Ucrânia é uma região que nunca aceitou muito bem esse protagonismo russo, porque a Ucrânia se via também como Rússia, digamos assim, né? Porque tanto Belarus quanto a Ucrânia, quanto a Rússia europeia se veem ali como cada uma delas se vê como uma herdeira desse povo russo, aí, entre aspas,
Então tem uma disputa muito grande em quem é o protagonismo. Então, a Ucrânia vai ser uma região bastante, como é que eu posso dizer assim, que não vai aceitar esse protagonismo russo, esse domínio russo, né? Esse vai ser um ponto interessante. E quando está na questão da Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia viu a chance de ter a sua autonomia, coisa que ela não consegue. Então, o que vai acontecer é uma guerra civil na Ucrânia, dos partidários de uma autonomia ucraniana contra os partidários de uma união, digamos, com a Rússia, coisa que acontece na Ucrânia até hoje. Né? Há pouco tempo a Rússia invadiu a Crimeia e tomou, porque é uma região ali que a galera se entende como russo e não como ucraniano. Então tem essa disputa assim tal, né? Eu sou ucraniano, eu sou russo, enfim. Então a Ucrânia não vai aceitar isso muito bem e vai ocorrer uma guerra civil ucraniana e rebeliões contra esse domínio, porque muitos não queriam fazer parte da União Soviética. Então o Stalin, como punição, digamos assim, ele vai cortar recursos da Ucrânia e boa parte da população, muitos opositores, vão passar fome. Alguns falam em 3 milhões, outros falam em 5 milhões, 6 milhões. Os números é muito difícil você medir, né? Porque não dá muito bem para saber ao certo. Mas foram milhões de mortos, então não foi uma coisa tipo, vou torturar os ucranianos porque é legal. Cara, foi uma resposta política. Óbvio que foi errada. Eu e Sabrina aqui, nós não somos genocidas, né? Nem defensores da violência, mas foi uma Foi questão uma política. estratégia, né? É uma estratégia política. Se tem uma região que está sendo contrária a você, você não vai destinar recursos a ela para poder alimentar mais essa rebelião. Então foi basicamente isso, e até alguns falam que o Stalin era antissemita, porque a Ucrânia tinha uma população judaica muito grande, né? Então, mas não tem nada a ver com antissemitismo, tá? Por mais que os pogroms acontecessem na Europa de uma forma geral, a União Soviética, pelo contrário, ainda vai ser um dos países que mais vai restringir os pogroms, né? Pelas perseguições aos judeus, enquanto no Império Czarista isso era estimulado, né? O czar estimulava que a galera perseguisse. Na União Soviética isso não vai acontecer, porque justamente vai ter uma desvinculação da religião com o Estado, por mais que a religião não fosse proibida. Esse é outro erro que a galera também comete. Acha que, né, que a religião era proibida, pelo contrário, a Igreja Ortodoxa tinha ali uma proximidade interessante com o poder. Então, essa questão aí que é meio polêmica, né? Sempre você vê. Há pouco tempo até o Caetano Veloso, se não me engano, ele deu uma entrevista pro Bial, que ele falou como é que é? Que ele já foi liberal, mas hoje em dia ele não é mais, que tira esses liberaloides e tal. Aí o Bial tentou falar a ele, mas não sei, porque ele falou que não sei se você conhece, Sabrina, um rapaz chamado Jones Manuel. Ele tem uns vídeos no YouTube e tal, e ele se define como Não. stalinista, e o Caetano Veloso falou dele, né? Falou, o rapaz e tal. Eu sou péssima E desses YouTubers. Não, mas ele, Não. ele, ele é autor, só que depois ele migrou pro YouTube. Tá? Ele tem até um livro muito bom que fala sobre as revoluções africanas, socialismo na África, enfim. Aí o Caetano Veloso mencionou esse cara. Esse cara ele se define como stalinista. Ele deu até uma entrevista para a Folha e tal. Né? E o Pedro Bial ficou insistindo nesse aspecto. O Stalin matou não sei quantos milhões, Stalin matou não sei quantos milhões, Stalin... enfim. Aí isso até foi uma questão que há pouco tempo foi debatida e o Caetano Veloso, né, digamos ali, falando e tal. E até hoje, né, quando essa galera aí tenta criticar o socialismo, apela logo pro super trunfo do Stalin, né? Ou é Holodomor, ou é 30 milhões de punidos, enfim. Mas essa é uma história que a gente tem que analisar mais pelo aspecto político, simplesmente porque é engraçado a gente pegar na boa de fome. Não, não é engraçado. É uma punição para uma região que está rebelde contra você. Não é certo, mas tem um contexto político por trás. Então, essa é a história do Holodomor, assim como a história dos gulags, né? Que a galera sempre fala e tal. Cara, enfim, eram opositores políticos. Inclusive, alguns socialistas vão para os gulags. Não era só uma galera, vários trotskistas vão para os gulags. Então não era só uma questão de o comunismo mata. Não. Tinha gente ali que era socialista, que entendia que era, mas que não compactuava com a versão do Stalin da coisa. Então muitos vão ser punidos e tal. E alguns falam até de 30 milhões, o que, pô, por tudo que eu já li, eu sempre acho muito, muito exagerado. Eu diria que os números são muito menores que isso, mas enfim, não dá para a gente ter uma,
uma estimativa, mas muita gente morreu de fato, né? E um outro aspecto que é interessante a gente lembrar, ô Sabrina, é que, cara, quem em sã consciência que vai querer morar na Sibéria? Ninguém. Então, uma tentativa do governo russo de ocupar essas áreas, cara, era mandar gente presa para lá, basicamente para ter alguém. Então, algumas pessoas que eram presas políticas e tal tinham entre a alternativa de, ó, você pode morar nessa área, colonizar ali, porque não tem ninguém. Então, isso era uma tentativa também, assim como o Império Russo já tinha feito, de mandar a galera para lá como punição para ocupar aquelas áreas ali, né? Então, também tinha esse aspecto de mandar a galera para a Sibéria para colonizar, porque ninguém ia para lá, porque é um frio absurdo, a disposição de alimento é muito pouca, é uma região bem hostil, né? A ocupação. Mas, e outro aspecto importante desses gulags é que a partir deles é que surge a máfia russa, né? Que alguns grupos ali se unem contra, né, para tentar criar uma ideia de comunidade nessas prisões, e a partir disso, um pouco parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, com o PCC e o Comando Vermelho, né? São grandes organizações criminosas que surgem a partir dessas prisões. Beleza? Então, só alguns aspectos polêmicos aí do Stalin. Beleza? Fala aí um pouquinho de política agora, Sabrina. O que, que o nosso Né? glorioso Stalin Alguns fez? aspectos, a maioria, né? Quando a gente ouve falar sobre Stalin, assim, principalmente a galerinha aí de 16 anos, 15 anos, né? Gosta muito de Assim, comparar o Stalin ao Hitler, né? Então, assim, sim. a questão do governo é de comparar como que os dois tiveram os mesmos princípios e não é bem assim, né? Não. Inclusive a questão de colocar, aí eu entrei numa viagem aqui, mas de colocar, que eu lembrei dos absurdos, de colocar aí a questão de colocar o nazismo como de esquerda, né? Enfim, então não dá para a gente comparar, são contextos diferentes, são Não. situações diferentes, né? E tem uma diferença básica, é que por mais que você não goste do Stalin, o Stalin não era burro como Hitler, né? Tinha esse detalhe a acrescentar também, né? Mas, além disso, né, é bastante diferente e tal, enfim, né? Obviamente, gente, sempre que você falar de uma potência, ela vai ter uma ficha corrida cheia de episódios negativos. Se eu for pegar, pô, o que a Inglaterra fez na Birmânia, na Índia, na África do Sul, o que a França fez no Haiti, fez no Senegal, na Argélia, o que os Estados Unidos já fizeram em Cuba, no próprio Haiti, com o México, né? No Japão, lançando bomba nuclear, tipo, né? Nas Filipinas. Pô, toda potência vai ter o seu histórico negativo. Até o próprio Brasil tem um histórico negativo dele, né, no Paraguai. Então, assim, cara, obviamente que o Hitler ele vai inaugurar um troço que vai Bizarro. ser bizarro e tal, mas não vai ser o primeiro nem o único a fazer um troço absurdo. Só que o nazismo é um fenômeno muito específico de um lugar muito específico, tanto que o fascismo a galera às vezes esquece. É um tipo de fascismo, mas ele é uma coisa tão única que tem até um nome diferente. A gente fala do fascismo na Espanha, o fascismo em Portugal, o fascismo no Brasil, né, que tem os nomes, mas o nazismo ele é uma coisa tipo é muito somente daquele contexto, né? Então não tem vias de comparação. Você pode falar em números. Ah, fulano matou tantos, fulano matou tantos, fulano matou tantos. Mas isso é um número muito vazio, né? Porque você pode botar ou tirar morte como você quer. Tipo, o Hitler matou 6 milhões de judeus, mas ele também matou muita gente por causa da guerra. Então você pode colocar todas as mortes da guerra nas costas dele, sim ou não, né? O Stalin teve essas situações do Holodomor, né, das prisões dos gulags. Ao mesmo tempo, ele matou muitos alemães porque, né, estava em guerra. Aí você coloca essas mortes nas costas dele, sim ou não? Depende do que você quer, né? Então isso é muito aleatório, isso é uma comparação bizarra que a galera faz, mas enfim, né? Tem burro para tudo, né, Sabrina? Mas é bom a gente esclarecer, né? Porque às vezes essas comparações, a pessoa acha, tô arrasando aqui nas minhas comparações, né? E não é bem assim, né? Independente de eu concordar ou não, é lógico que eu não vou concordar com o que foi feito, mas a gente tem que entender que o contexto foi outro, a situação foi outra, né? Ah, mas matou judeu, sim, mas
não havia não era o grupo prioritário, vamos dizer assim, né? Não, era o grupo de opositores. Então, assim, É, existem umas o diferenças Stalin ele básicas. mata inimigos políticos. Por mais que você não concorde, o Hitler ele matou a troco de nada. Isso tem uma diferença muito grande, né? Eu não acho que a morte seja punição para Não é ninguém, mas justificável, né? não é justificável, mas você explica por que isso aconteceu. O Hitler simplesmente ele matou o judeu. Então é muito diferente, tá, gente? Não tem via de comparação, não. Então, vamos finalizar, Sabrina, com o personalismo do nosso glorioso Vamos. bigode, né? A única coisa que eles têm em comum é o fato de terem um bigode característico. Aí a gente pode falar, né? A marca É, registrada é o bigodão. Aí pode ser. a gente tem essa questão aí, né, o Eduardo lembrou bem, né? A questão do próprio imperialismo, é porque essa questão desse lugar inferior que colocaram, né? Principalmente a África e a Ásia, então ali você pode fazer o que você quiser, né? Sim, Mataram, houve genocídio, mas ninguém coloca os Estados Unidos e a Alemanha no mesmo patamar, né? Então, só uma viagem aí, uma pois reflexão. é. Não é viagem, não, tá certo. Faz sentido. Uma reflexão em cima disso. Ninguém vai falar, ninguém fala, né? Ninguém aponta os É. Estados Unidos como um genocida. Ninguém Uhum. assim, né? A gente É. aponta, mas a maioria não. Sim. É, então, a gente vai ter o Stalin trazendo essa questão dessa personificação, né, da imagem dele, de colocar o Estado russo com a cara dele. Então, assim, a União Soviética Literalmente, é né? a imagem dele, literalmente, né? Ele vai trazer isso para ele, isso depois vai. Não só ele, né? A gente tem aí, se a gente for pensar na Coreia do Norte, né? O Stalin fez uma escolinha ali para eles, nessa questão dessa pessoa, né? Eu vou me colocar, o Estado faz parte de mim. Seria mais ou Sim. menos isso, né? O Estado faz parte do Estado. E ele acaba que ele começa uma questão muito interessante, já vi alguns documentários, da questão que eu até comentei do Photoshop, né? Ele acaba Hum. deletando da história da Rússia, dos livros, das fotos, dos registros, todos os seus inimigos, né? Sim. Então, isso daí ele some com essas pessoas do imaginário russo ali, né? Como se elas não existissem, se não houvesse Principalmente o Trotsky, oposição né? ao seu Ele apaga governo. a ideia do Trotsky completamente, né? Sim, E, sim. e ele se põe ele como um herdeiro do Lenin e tal. Ele não, ele tipo ignora que o próprio Lenin achava que seria melhor o Stalin. Achava não, o Lenin entendia que o Trotsky daria continuidade ao dele, né? O Lenin vinha o Stalin Na como um burocrata. verdade, uma questão até que eu estava lendo no livro, né, da Unesp aí, é que o Lenin, assim como os grandes líderes que causam esse racha aí, ele morre, mas ele não deixa bem ao certo definido quem ele quer, quem ele É, pensa, né? Ele faz duras críticas ao Stalin ainda em vida, ele já critica o Stalin ali como secretário e tudo, ele viu o Stalin como um gravatinha, como um burocrata. né? Mas ele O também Trotsky não era o cara fala da ação, né? diretamente que o melhor seria o Trotsky assumir o governo, né? Então, isso daí meio que faz esse racha. E o Trotsky, o Stalin, ele vai criar, né, o que a gente já falou, esse Estado aí, onde ele é Uhum. a figura principal, onde é um Estado opressor, né? Onde ele Sim. impõe o russo ali para todos, né? Então, todos que querem fazer parte da União Soviética, a Uhum. língua principal é o russo e se vira, né? As negociações, tudo vai ser feito em russo. Ele vai criar É. esse Estado Ele dá burocrático. continuidade ao processo desde o Império, né, Sabrina? Que é a ideia de Sim, russificar o país, né? Ou seja, a gente está vendo aqui que, apesar de ter uma revolução russa, tem muito continuismo, cara. Muito continuismo. sim. Tem porque ele quer trazer esse Estado forte, né? Sim. Esse estado que consegue controlar todas as vertentes da sociedade aí. Uma questão, eu até falei da arte, né? Que
achei um Sim. artigo interessante falando sobre essa questão da arte aí, que ele estimulava, assim, a arte, Sim. estimulava, assim, o teatro, o balé, a questão das pinturas, porém, o Stalin, ele A do queria realismo fazer soviético, isso né? como uma forma de, assim como Hitler utiliza também, como uma forma de valorizar o seu governo, né? De Sim. valorizar ali o que ele está fazendo. Então, ele se De coloca mostrar uma como um grande superioridade também, salvador. né? Oi? E de mostrar uma superioridade também. Olha, Sim, nós sim. somos melhores em tudo, nas artes, no esporte, na dança, na música, enfim, nós somos melhores em tudo, né? Uma ideia de. Eu não sei se dá para entender como Utilizar isso como instrumento nacionalismo, mas é de uma ideia por aí, né? propaganda, né? Sim, sim, sim. Então, assim, eu vou pegar essa questão, eu vou pegar as artes e eu vou fazer das artes um pano de fundo para o meu estado continuar forte, para que sirva de propaganda, enfim, né? Então, vai ter Sim, muito essa ideia aí, e a maioria dos russos vão realmente comprar essa ideia do Estado. exatamente. Então, acho que é isso, né, Sabrina? Acho que é isso, né? É Ou não? isso. Faltou Depois, alguma coisa? eu acho que é isso. Depois, se o pessoal quiser, né, que a gente volte aqui mais para frente, falando um pouco mais aí sobre a A União União Soviética em si? Soviética em É, si, o contexto da Guerra Fria, da uhum, abertura, né? Mas é isso. sim. Então, assim, a revolução, né? Vou tentar aí, se você discordar com alguma coisa, Caio, você me interrompe, mas eu estava fazendo uma reflexão sobre a revolução ou as revoluções, né? Porque eu vi em alguns lugares, vai falar se as revoluções russas, porque houve mais de um momento de conflito dentro da Revolução Russa, né? Sim, Mas a gente vai ter uma revolução que é uma revolução longa, é uma revolução que, num primeiro momento, né, vai que, assim como outras revoluções, ela quer ali transformar um Estado que já está, então ela quer transformar o czarismo, ela quer ajeitar as coisas, né, sim. mas não sendo isso possível por causa da questão da autocracia, desse governo centralizado, vai se começar, de acordo com ideias que já surgem aí no século XVIII, né, com ideias que vêm lá do iluminismo, com a questão também aí das ideias de Marx e Engels ganhando força no século XIX. Então, esse processo ele vai crescendo. Então, a partir de 1903, a gente vai ter aí a fundação aí, a criação, né, do partido aí comunista, e aí a gente tem esse crescimento, esses conselhos dos soviéticos crescendo, a gente tem a guerra russo-japonesa em 1904, com uma derrota russa, né? E a gente Brilhante, tem muito. a questão do massacre aí do Domingo Sangrento em 1905, que também vai marcar muito esse momento aí, que vai dar esse impulso para que a revolução ela consiga se concretizar, né? Então, eu Isso. acho que eu colocaria assim, a partir de 1905, a partir do episódio do Domingo Sangrento, um descontentamento que já havia com a forma de governo, e com a forma da economia ali naquele contexto, né, que vai dar impulso para essa revolução. A Exatamente. partir da questão da entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, das perdas aí, da questão do governo se voltar mais para a guerra e esquecer de gerenciar ali a sua parte interna, né, de deixar aquele caos que a Rússia estava vivendo internamente e de Uhum. também se opor a sair da guerra, né, porque ele não quer, ele não, o Kizar, ele não vai sair da guerra por livre e espontânea vontade, né? Ele está vendo que a Rússia está perdendo, que a economia não está bacana, mas ele continua ali na guerra. Então vai haver Sim, esse movimento da população junto aí com o operariado que conseguiu se fortalecer para que a Rússia saia da Primeira Guerra. E com isso a gente vai ter em 1917, né? O início das revoluções internas aí da Guerra Civil, a Revolução de Fevereiro, a Revolução
de outubro, né? A gente tem uma outra revolução em 1921. Eu estou falando data, gente, mas é só para a gente se colocar no tempo aí, para a gente ver como Sim. que esse processo de revolução, ele foi um processo que Contínuo, né? demorou, foi construído, né? Ele foi Sim. construído ao longo do tempo. Então, em 1921, a gente vai ter mais uma revolta de trabalhadores aí em Moscou e em São Uhum. Petersburgo, né? A gente vai ter uma revolta também dos marinheiros, né? Que o Caio até chegou a citar aí, né? A Uhum. revolta lá, a rebelião do Encoraçado Potquim, a gente tem esse Isso. contexto aí também. Tem um filme sobre isso, né? Tem um filme que eu nunca vi, né? Mas dizem que é um dos clássicos aí do cinema, que acho que chama Sim. Encoraçado Potquim, acho que é isso mesmo. E Potemkin. Botequim, é. É um dos É. clássicos do cinema aí, mas eu nunca assisti, porque tem cenas reais, né? Sim, Algumas sim. cenas são reais ali, foram filmadas E, no entre contexto aspas, da. meio que um documentário, né? Sim, foram filmadas no contexto da revolta ali. E aí a gente vai vendo, né? Eu já falei da questão de 1917, esse crescimento aí. Em 1922, a gente tem a formação da União, do que viria a ser a União Soviética, mas, né, uma União Soviética ainda não com a extensão total. A gente tem Sim. aí Lenin no governo, né, depois da Revolução Bolchevique, a questão Sim. das políticas, da nova política e econômica. A gente tem também, nesse contexto, a morte do Lenin, que para mim é um fato também que não é um fato que tem que ser, que foi importante para a questão da revolução em si, né? Porque o Sim. Lenin ele vem construindo uma revolução mais lenta, até pelo processo de Sim. abertura econômica. E quando ele É mais morre, processual, né? sim, e quando ele morre, acontece ali dentro do próprio bolchevique uma divisão, né? Uma divisão de quem que vai ser agora o novo líder, né? É o Trotsky ou é o Stalin, né? Sim. Nessa divisão aí, em 1925, o Stalin ele assume o governo e ele começa a trabalhar a consolidação do socialismo stalinista, né? Do Isso. socialismo dos moldes de Stalin, né? Que é importante a gente falar isso porque, por mais que a ideia socialista ela nasça com Marx e com Engels, a gente já falou isso aqui várias vezes, cada um que vai assumir e vai tentar colocar essa ideia do socialismo em prática vai colocar os seus próprios pensamentos ali dentro, né? Vai Obviamente, tentar né? introduzir a sua maneira de governar ali dentro. Uhum. E vai Isso criar suas depende também próprias muito da região do políticas contexto econômicas. também, né, Sabrina? Oi? Cada região. Isso depende muito também da região do contexto, né? Cada Sim, um vai. Tipo, o socialismo de Lenin não é o mesmo de Stalin, que não é o mesmo de Nikita Khrushchev, que não vai ser o mesmo da China, que não vai ser o mesmo do Vietnã, de Cuba, da Albânia, da Iugoslávia, enfim, cada um vai ter uma vai postura ter bem uma diferente. vertente, até porque, eu não sei se o Caio concorda, né, mas também lendo alguns artigos aí, eu achei bem coerente um artigo que eu li que fala o seguinte, né? O Karl Marx, ele tem a ideia, ele cria a ideia do socialismo e tudo, mas ele não detalha, apesar de ter, né, o seu detalhamento, como que seria o processo, ele fala do processo, mas alguns pontos chaves para a gente ter, ele não engessa o socialismo. Né? Então, mais ou menos assim, ele cria a Sim, ideia, a questão da luta de classes, de oposição ao sistema capitalista e no Manifesto Comunista, mas ele deixa sim, uma ideia em aberto, né? sim. Existe uma ideia em aberto. Então, cada um pega essa ideia e Ele nunca vai, limitou, né, o pensamento, né? e vai adaptar essa ideia de acordo aí com seus interesses, né? E aí o Stalin vai adaptar essa ideia de um governo onde o Estado ele controla, ele é um Estado forte e ele é uma política forte. E ele não aceita, assim, né, como o fascismo e outros movimentos que vão surgir aí, ele não aceita é, a sua negação, ele não aceita questionamentos. E para fazer com que esse Estado forte dê certo,
o fim desse Estado, que seria a grande fortaleza, não importa os meios. Então, a questão das mortes, da fome, isso faz parte do processo, né? Então, Sim. assim, tirar essa figura do bem e do mal. Por mais que eu não concorde com a ação desse governo, né? Foi a maneira que ele arquitetou politicamente ali de se manter esse Estado totalitário, onde ele é o Estado, onde o culto à personalidade dele, do Sim. Stalin, faz parte da aceitação e da ajuda para o Estado crescer, né? Então é mais ou menos essa ideia que eu tenho quando eu penso no contexto da Revolução Russa. E se a gente Uhum. for pensar nas partes positivas da revolução, por isso que talvez o socialismo ainda hoje ele crie tanto medo, né, para os capitalistas, porque existem, lógico, o lado negativo que foi implantado, mas o lado positivo desse sistema, ele, assim como no capitalismo existe esse lado negativo, né, de mortes, de perseguições, porque existe, o lado Sim. positivo do socialismo, entre aspas, né? O lado em que ele vê a questão ali de tentar, de buscar, de valorizar talvez um oprimido, de tentar trazer alimento, né? Lógico que o Stalin ele pensa que para o Estado dele ser forte, ele não quer pessoas morrendo de fome, porque isso não cria um Estado forte. Isso cria um Obviamente, Estado né? com A população deficiência, bem alimentada é outra história, né? né? Então, assim, então é isso. Vou parar por aqui porque eu viajo. Eu já dei uma viajada, já fui lá em Cuba, né? E voltei. Mas eu Não, acho que mas faz sentido, faz sentido. A gente tem que contextualizar e fazer essas pontes, porque às vezes, quando a gente está explicando, quando a galera lê, a galera acha que são fenômenos, né, que são ilhas, né? O soviético é uma ilha, a China é outra ilha, a Europa é outra ilha. Não, não é muito bem assim. As coisas têm conexões. E justamente como a gente. A história não é aquela história do século XIX, aquela história factual, positivista. Hoje a história ela se baseia em conexões, em contextualizações e compreensões. Então, se você não entender o que está acontecendo, e mesmo para a galera da história do Brasil e tal, se você não entender o que está acontecendo no mundo, você fica meio que tipo preso eternamente ao século XIX, né? E mesmo assim, tem cada história, cada tema que a gente fala, a gente sempre tenta abordar aqui, né? Que tem versões diferentes, tal fonte fala uma coisa, tal outra fonte fala outra, como a gente falou aqui, a ideia do Lomodoro e tal, cada fonte fala uma coisa, né? Então, a ideia da comparação entre Hitler e Stalin, que não faz sentido também, né? Cada um conta uma coisa e tal. Se você quiser pegar, os dois eram brancos e tinha bigode, são iguais. Não, não são iguais. Então, é importante você contextualizar assim, Sabrina. Eu estava só fazendo algumas anotações aqui para algumas coisas que eu não, pra eu não esquecer. É porque eu achei interessante a sua reflexão. Então é importante a gente, né, fazer esse tipo de coisa, porque se você não contextualizar a história, essa ideia de memorizar, isso não funciona mais, até porque não cérebro consegue memorizar tanta informação assim como essa, tantos né? fatos, né, gente? E uma questão importante, quando eu penso na Sim. questão do socialismo, né? Não que eu não me considero socialista, eu não sei, eu não me considero nada, assim. Mas agora eu Uhum. sou esquerdista e virei comunista sem querer, porque ser comunista, eu já adoro falar isso, é ser contra isso tudo que a gente está vendo aí, então eu posso virar, não ligo. Sim. Mas é interessante a gente ver que realmente, se essa ideia, né, se o socialismo não tivesse sido gerenciado por esses ditadores, se não tivesse essa característica ditatorial que foi até necessária em alguns momentos, é uma Sim. ideia que tinha uma chance muito grande de ser hoje a nossa forma aí de economia, de política, né? Que é uma ideia mais Sim. justa da sociedade, assim. Não sei se Exato, daria exato. certo, não deu certo, né? As tentativas que fizeram, mas não deu certo porque a maneira como ele foi colocado, né, também mostrou algumas contradições. Mas a ideia, eu costumo falar muito isso com os meus alunos, a ideia no papel, ela é muito boa, né? É uma Sim. ideia muito interessante.
quem sabe um dia, eu acredito que não existe essa possibilidade, mas, né, quem sabe morrendo todo mundo de Covid aí comece uma nova sociedade menos capitalista, né? Eu não acredito não, mas Eu acho meio difícil, mas né, a esperança, né? Depois não, que o conceito de é quase utopia foi criado, impossível, né? né? Que até a Pois é. vacina virou uma questão aí de poder, não só o poder político, mas também de poder econômico. Então a gente vê Uhum. que o socialismo teve o lado ruim, sim, muito. Mas o capitalismo também ele não é brando, não, né? Ele Pelo está aí contrário, né? e ele massacra aquele que não tem o capital. Pois é. E Né? às No vezes é aquele caso, às vezes é nem aquele que não tem, aquele que nunca ouviu falar, tipo, né, uma população nativa da América, da África, da Ásia, que não tinha nem noção disso sim, e foi massacrada, tipo, né, basicamente a troco de nada. falo que massacra aquele que não tem o capital, tipo eu, né? Tipo o Caio aí. Ainda tem Nós isso, somos ainda tem donos dos meios de produção, estamos aqui vendendo as nossas aulas por um preço sim, muito menor do que recebemos, é né? verdade. Sim, Então, assim, a gente verdade. vende a nossa aula por um preço muito irrisório, considerando o tanto que a gente tem que estudar, os livros que a gente tem que comprar e o Sim, desgaste. a gente vê esse conhecimento, né, Sabrina? Sim, estou falando da Que parte. que é uma coisa que, por exemplo, se eu te vendo um carro, o carro vai quebrar uma hora. Conhecimento, não, né? Mas, enfim, faz parte do capital, né? Desvalorizar o conhecimento justamente para você não questioná-lo, né? Faz todo Em sentido. oposição ao socialismo, que se a gente for pensar, tanto que a gente falou da URSS, como da própria Cuba, né, onde a educação ela é Sim. valorizada, né? Por isso que esses países têm vacina hoje, né? Inclusive vai ser aplicada no Brasil, né? A vacina russa, a Sputnik V, né? Vai ser aplicada aí, é. Então, por que que Essa esses daí países ainda têm transforma vacina? as pessoas em quê? Oi? Essa daí não é do jacaré, né? A do jacaré é a outra. Essa aí deve transformar as pessoas em urso, né? Urso soviético, sei lá. Urso no Brasil gente. Você decide aí. Eu posso virar qualquer coisa, urso, jacaré, não estou me importando, não. É. Só não Mas é pode isso, Caio. virar. Só não pode virar bolsonarista, aí dá problema. Ah, não, nunca. Eu só odeio uma pessoa no mundo. É... Eu não preciso nem falar o nome, né? Mas é a única que A eu gente, odeio, a gente- assim. a gente já sabe quem é. Então, Sabrina, para a gente finalizar nossa gloriosíssima live que a gente pegou aí desde Lenin até Stalin, todos os aspectos, só falar das novidades, né? A gente vai acabar essa série de revoluções com a Revolução Cubana, né? Chinesa e cubana, né? Isso Isso. cronologicamente falando. E a gente vai começar a parte 2, né, da série Revolução. A gente vai pegar revoluções não tão famosas, né, não tão conhecidas, digamos assim, vamos explorar mais essas revoluções aí, mas em breve sai né, as temáticas que a gente vai explorar. A gente já fizemos aqui o checklist aí, Sabrina, e também a gente vai começar uma série sobre história do Brasil lá, para vocês não acusarem a gente de sermos colonizados, né? E coisas do tipo. A gente vai falar sobre o Brasil, isso aqui vai ser lá na página da Sabrina. Beleza? E também já fizemos o checklist. Começa na semana que vem, Sabrina? Que Começa história é essa semana aí? que vem, Semana que vem já de Brasil, não é? de Brasil. Então, a gente Isso. vai Então, fazer esse revezamento aí. Uma sim, semana na página do Caio, falando sobre a questão das revoluções, e uma sim, semana na minha página, falando sobre a história do Brasil, né? sim. Trazendo aí questões de história do Brasil que são importantes, mas que não são tão abordadas assim, né? Porque tem muita gente que ainda vê como se era a história do século XIX, né? Sim, Dom Pedro, não sei o que, República Velha, Getúlio Vargas, não sei o que, acabou. Não é bem assim, não. Tem mais coisa para explorar. a gente vai tentar trazer aí esse contexto aí da história do Brasil, né? É, Sim, de algumas coisas que fizeram, que fazem a nossa história, e que em alguns momentos a historiografia deixou de lado, né? Ou não sim. apontou da maneira como merecia destaque. Então, a gente vai tentar fazer esse intercâmbio aí
e quem puder participar, né? É sempre bom. Caio, e vai Exatamente. ficar salva essa live aí no perfil do Caio. Depois, Caio, Uhum. tenta passar para o YouTube essa live. Você consegue, como ela está salva no seu perfil, salvar ela como vídeo Ah, e é? subir para o YouTube. É. Interessante. Vou ver Dá essa uma parada aí. pesquisadinha nisso aí. Agora que você é um cara tecnológico. É, É... mais ou menos, né? Tá todo Não, mundo no 4G, eu tô no analógico ainda. a gente Rádio, pá. teve que ser, né? Tipo, a gente foi É. obrigado, por mais que eu sempre gostei um pouco. Mas Uhum. a gente está sendo obrigada e não vai ter volta isso. Isso é só um É, processo também de acho que vida. não. Também acho que não. Eu sou muito preconceituoso com essas paradas, mas não tenho muito pra onde correr, não, né? Não, não, Mas, abra sua mente. A partir de agora é o que tem pois é. pra gente aí. Tá bom? É Obrigada isso. a todo mundo. Então, Beijo e valeu, até galera. segunda que vem. Obrigado, Sabrina. Excelente participação. Você me fez pensar, eu acho legal. Gostei. Então, é isso, galerinha. Tamo junto. Semana É que nóis. vem, a Sabrina vai divulgar aí nas redes dela, mas digamos que tem um pouco a ver com o Rio de Janeiro e com os franceses. Valeu? Abraço, rapaziada. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Valeu Até toda a segunda às próxima. 8 horas, hein? Valeu.